Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Meditações do Marco Aurélio. Estamos num momento belíssimo, como se algum não fosse, né? Mas olha que belo o que eu li no vídeo passado. Tudo vem de ti, tudo existe em ti, tudo volta a ti. Vamos continuar então na parte que eu parei, que nós estamos aqui no item 25, né? Vou voltar aqui. Então ele nos lembrou que as almas sobrevivem, só nesse pedacinho do último vídeo, as almas sobrevivem, existe todo esse processo de transformação. Precisamos compreender as coisas, ele diz claramente. Ele nos diz que é difícil conhecer a verdade, né? Como sobre esse ponto conhecer a verdade? Então, estamos aqui uma indicação de investigar. Nos fala sobre o bom humor. É muito simples saber, por exemplo, se uma pessoa está de fato nesse caminho de autotransformação. Provavelmente não é uma pessoa que você vê ranzinza o tempo todo, reclamando da vida. Dizem, né? Eu não conheci pessoalmente nenhum sábio, mas dizem que os sábios são todos dotados de bom humor. Veja, não é aquele humor que aquelas piadinhas sem graças, é um humor verdadeiro. Que mais? Ele nos disse aqui também que é preciso, isso eu vou ler agora, então vamos continuar. Experimenta como te sairás da vida do homem de bem que aceita prazenteiro a parte do todo que lhe cabe e se contenta quanto a ele na prática da justiça e na conservação de uma disposição benévolo. Vou voltar aqui só um minutinho, só para ver se eu não pulei, desculpa. Tá certo. É isso mesmo, desculpa. Então, experimenta como te sairás da vida, né? Ele diz aqui, aceita, você é parte do todo. Se no todo existe o cosmos, você tem que estar em sintonia com isso. Então, não adianta ficar reclamando, só comigo que isso acontece. Não, não acontece isso só com você, acontece comigo. E toda essa nossa visão do que acontece são essas pequenas opiniões que ele já citou anteriormente. Está tudo certo. Temos que saber, né, que essas coisas são para o nosso caminho evolutivo, mas precisamos fazer algo por isso. Aí ele diz: viste estas coisas? Vistes ainda estas? Não te perturbes a ti próprio, torna-te uma alma simples. Isso me lembrou o livro da Mariette Porret, que é muito bonito, Espelho das Almas Simples. Se eu não me engano, o título é esse agora. Alguém peca é contra ele próprio. Olha que beleza isso. Que te sucedeu? Muito bem. Tudo o que te aconteceu estava destinado desde a origem no todo e tecia a trama dos teus dias. Em suma, breve é a vida. É preciso aproveitar o presente, mas com reflexão e de acordo com a justiça. Se descansas, que seja com sobriedade. Precisamos trazer essa sobriedade para a nossa vida, saber que existe causa e efeito. Quando ele diz, né, que tudo que acontece estava programado, não significa que então eu não tenho livre-arbítrio e qualquer coisa que eu faço já se sabe o caminho que vai acontecer. O próprio Marco Aurélio já nos disse isso, que nós temos escolhas. E só existe uma escolha, que é ou para o alto ou para o baixo. Não existe isso de ficar no meio. Se eu acho que eu estou paradinha, procrastinando, eu estou indo para baixo, porque ou estou me elevando em termos de consciência, ou estou indo para baixo. Não existe ficar no mesmo lugar. Posso dizer isso? Eu tenho a verdade? Não, gente, eu estou dizendo o que eu leio, o que muitos sábios, homens de conhecimento disseram e que para mim faz sentido porque eu verifico e acredito nisso. Se para você isso faz sentido, é aquilo de se apropriar dessa ideia e torná-la sua.
Recentemente eu tive uma pergunta para alguns professores de filosofia justamente sobre isso, como ter uma ideia própria. Existia um equívoco na minha pergunta, porque ideia própria, por algum momento me ocorreu uma cegueira e eu pensei, bom, a ideia própria tem que ser minha. Não, a ideia própria não tem que ser sua. A ideia própria significa você viu, viste estas coisas, viste ainda estas, e na hora que você vê, você assimila de acordo com a sua experiência, né? Você reflete, você verifica, você vivencia e aí essa ideia passa a ser sua. Então, estas ideias que já existiram antes do Marco Aurélio, né? Não é o Marco Aurélio que está trazendo isso, antes dele já existiram outros, mas ele traz para a gente com algo mais, com a sua reflexão, com a sua prática da justiça, como ele diz aqui, e a sua conservação dessa disposição, por exemplo, benévola no seu dia a dia. Continuando. E ele diz aqui, né? Se descansas, que seja com sobriedade, ou seja, é o ócio criativo, o ócio que vem de alma. Então não é o ócio no sentido de que eu vou viajar, vou ficar bebendo, comendo, a la louca. Não. Isso nada tem a ver com o ócio, né? Com o ócio, com a origem da palavra que tem a ver com a alma, né? Então, se descansas, que seja com sobriedade. Nós precisamos de descanso, óbvio que sim, mas que possamos fazer desse descanso algo de descanso para a nossa alma. Eu não vou ficar numa balada o tempo todo se isso não me alimenta. Continuando. Ou bem um mundo perfeitamente ordenado, ou uma massa de matéria posta em montão, mas sem ordem. Será possível que subsista em ti uma certa ordem e que no todo haja apenas desordem? E isso, quando tudo está tão bem combinado, amalgamado e solidário, tá clara a ideia aqui? É olhar se existe ordem no universo. Alguém já viu um planeta saindo da sua, né, da sua ação ali, uma estrela? Claro, estrelas morrem, mas isso faz parte da ordem, né? Existem os cometas, mas isso faz parte da ordem. No todo, já vimos, de repente vir um caos. A partir de amanhã já não existe dia, a noite começa a ficar 3 dias e depois 7 dias de sol, né? Não existe, existe uma ordem. Se existe uma ordem fora, é aquela ideia de novo lá de cima, existe essa ordem em mim e eu preciso encontrar essa ordem em mim. Caráter mau, caráter efeminado, caráter duro, selvagem, bestial, pueril, mole, falso, cômico, cúpido, tirânico. Se é estrangeiro no mundo, aquele que não sabe conhecer o que nele se encontra, olha que linda essa frase, eu amei isso. Menos estrangeiro é quem não sabe conhecer o que nele se passa. Não menos de estrangeiro, vou ler novamente. Se é estrangeiro no mundo aquele que não sabe conhecer o que nele se encontra, não menos estrangeiro é quem não sabe conhecer o que nele se passa. É um exilado aquele que se furta à razão social, um cego aquele que mantém fechados os olhos da inteligência, um indigente aquele que tem necessidade de outrem e não possui em si tudo o que é útil à vida. É um abscesso do mundo aquele que renuncia e se subtrai à razão da natureza comum pelo despeito que experimenta do que lhe acontece, porque é a própria natureza que introduziu este acontecimento no mundo que nele te fez entrar. É um membro amputado da cidade aquele que separa a sua alma particular da dos seres racionais, porque ela é uma só. Isso é um resumo fantástico, né? É interessante que a gente está acostumado nessa sociedade a usar algumas palavras tanto e a gente não pensa o que de fato seria um estrangeiro, né? Então eu seria, por exemplo, um estrangeiro num país distante de onde eu nasci. Mas essa ideia, né, de ser estrangeiro, aquele que não se conhece,
ela é de uma beleza, porque estamos exilados, ele diz aqui, inclusive, né, da nossa razão social. De novo, Marco Aurélio nos chamando a atenção que enquanto seres humanos somos seres sociais e que a nossa alma, ela não é assim particular, fazemos parte de um conjunto, que ele acaba de dizer que se existe uma ordem do todo, deve existir uma ordem para nós também. E aqui ele lembra de novo, né? Pare de reclamar da sua vida e achar que as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Se elas não estão acontecendo do jeito que queria, é porque existe uma inteligência que está te mostrando, olha, você tem que mexer neste ponto agora. Você não consegue fazer isso? Olha para isso. E claro, tem que ver o que você está fazendo. A vida, ela é pedagógica. Cada vez mais ela vai te mostrando. Não aprendeu na primeira volta, vem a segunda. Não aprendeu na segunda, vem a terceira. E cuidado, talvez não tenha uma quarta. Ele nos diz aqui, não sabemos o nosso tempo. Vou parar por aqui, continuamos amanhã, se Deus quiser, quando ele vai nos falar do filósofo. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.